Olá, meu nome é Paulo José Marques de Souza, eu sou aluno do mestrado profissional de ensino de física da Universidade Federal de Alagoas e nessa microaula eu falei sobre um pouquinho sobre o princípio da superposição, né, e da mecânica quântica. Explorei um pouco a mecânica quântica na ideia de Schrödinger e do problema do gato, né, como ele quis falar de forma da ideia probabilística do gato na caixa. Falei também um pouco sobre a ideia da interferência, né, pelo experimento de Jung, para a gente conseguir unir as situações, né? E não deixei de mostrar também uma ideia mais clássica, né, que é trabalhar, por exemplo, o pulso numa corda, ou situações de interferência também numa corda, que a gente também utiliza o princípio da superposição. Esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor Samuel Albuquerque, professor doutor Samuel Albuquerque. Bom, o princípio da superposição, a gente vai se basear na equação de Schrödinger, que é uma equação central da mecânica quântica, né? Essa equação, ela rege o comportamento energético dos sistemas quânticos. Aí nós temos duas situações aqui que a compõem. Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de energia cinética. E essa outra parte que compõe é o que a gente chama de energia potencial. Bom, isso aqui é uma equação diferencial linear de ordem 2, segunda ordem no caso, e tem como propriedade básica desse tipo de equação é que se você encontrar dois resultados básicos que satisfaça, a combinação linear desses estados também tem que satisfazer. Bom, por exemplo, eu tenho uma situação que se eu tenho π1 e π2 como soluções, eu teria uma outra situação de π3, que seria C1 π1 mais C2 π2, que também serviria como solução. Assim, sendo assim, todo estado quântico pode ser uma combinação linear de dois ou mais outros estados quânticos, como essa representação aqui, que é uma notação de Dirac para o vetor no espaço, que a gente chama de ket, seria igual ao somatório de I até N, CI, vamos acertar aqui o nosso ket. Aí, como exemplo, como essa situação aqui de π1 e π2 atende à ideia das soluções, se eu tivesse uma outra situação, C3 também poderia ser solução, onde C1 e C2, por exemplo, são situações complexas que a gente pode determinar. Por exemplo, se tivermos um elétron, pode ter dois ou mais estados de spin diferentes, né? Numa situação onde eu possa representar o Psi, que é igual a C1, spin voltado para cima, mais C2, onde o primeiro spin, aqui eu vou chamar de spin up, e o segundo spin eu vou chamar de spin down. Ele pode estar em qualquer um dos estados, no estado up ou down, não tem problema. Então, de maneira geral, podemos dizer que existem dois estados possíveis para o spin do elétron, e que seu estado, de forma geral, seria uma combinação linear dos estados do spin up e do spin down, né? Como a gente tinha colocado como exemplo, e dando continuidade nessa situação, eu tenho aqui uma representação da minha função, a minha representação do spin 3/5 de I numa situação complexa,
mais 4/5. Existindo uma determinada probabilidade dele estar em up, né? E uma probabilidade também dele estar em down. Bom, sabendo que o módulo do quadrado de up e de down pode ser representado desse jeito, eu teria essa quantidade numérica para, no caso de up e no caso de down, eu tenho essa outra aqui. Como a gente está falando de uma situação probabilística, né? A possibilidade da gente encontrar o elétron, né? Ajudado pelo princípio de Heisenberg, a gente tem uma tendência de encontrar, mas é um tipo de uma situação que a gente não tem como chegar com exatidão, mas a gente tem a possibilidade de encontrar em alguma região, né? Onde, como eu tinha dito, C1 e C2 são coeficientes complexos, e o módulo desses quadrados foram colocados agora, nos dá a probabilidade do elétron ocupar um dos dois estados. Para a soma das probabilidades sempre ser igual a 1, eu teria nesse caso meu 9/25 mais 16/25, seria o módulo do quadrado das possíveis situações onde eu tenha na posição up e na posição down. Isso dá valor igual a 1, ou seja, 100% de possibilidade disso acontecer, né? Trazendo do lado percentual. Quando lidamos com sistemas quânticos, estamos lidando com a probabilidade não mais de podermos lidar em estados exatos do sistema, mas sim a probabilidade dele estar em um estado ou no outro, ou em uma parte, ou no sistema up, por exemplo, colocado, ou no sistema down, né? Nesse caso, gera uma superposição de estados. De acordo com esse princípio, essa ideia é de acordo com o princípio de Heisenberg, né? O princípio da incerteza. Você não pode dar com exatidão a posição de uma partícula, mas somente a probabilidade dela ser encontrada. Uma outra situação que eu posso colocar aqui para a gente representar essa ideia imagine numa ideia em que eu possa representar da seguinte forma, né? Dado uma partícula, por exemplo, numa região delimitada pelos conjuntos abertos A e B, tem uma situação onde eu tenho aqui uma situação em que a partícula vai estar entre A e B, é um sistema aberto. As partículas podem estar em infinitas posições desse intervalo, pode estar em qualquer um ponto desse aí. Você não sabe ao certo onde ela está, somente a probabilidade de ela estar em uma posição ou em outra, qualquer posição que ela possa obter aqui, partindo do princípio de uma notação de Dirac, né, espaço vetor, eu tenho aqui o meu braquete, que ele é representado, né, pela π1 ao quadrado x1 mais π2 ao quadrado x2 mais reticência mais πn xn. A posição xi, a posição x é o que a gente chama de densidade de probabilidade, né? E as somas das densidades de probabilidade, ela tem que dar 1. Aí, por isso que eu coloquei essa situação do P de x, é o integral, a variação de A para B, de πx ao quadrado dx igual a 1. Como eu já tinha dito, você não sabe ao certo onde a partícula se encontra, mas tem a certeza de que ela está nessa região. Então você tem essa possibilidade, sim. Uma experiência mental que Schrödinger determinou, que foi a experiência do gato de Schrödinger, né? Ele ajuda bastante também a falar sobre a superposição, né? Bom, imagine dentro de uma caixa, né? Temos um gato. Dentro dessa caixa a gente tem material radioativo, um contador de Geiger e um vidro de veneno, né?
Se o material decair, vai acionar o contador de Geiger e vai liberar o veneno dentro da caixa. O decaimento do material radioativo é um processo probabilístico. Então, você não pode saber quando na verdade, isso irá acontecer. Pode ser a qualquer momento esse contador. Na verdade, a gente não tem a precisão certa de quando vai ter essa liberação. Daí, o gato terá uma probabilidade de estar morto ou de estar vivo. Essa é a situação que a gente pode se deparar com essa experiência mental. Então, nesse caso, se diz que o estado do gato dentro da caixa é uma superposição de outros dois estados. Como, por exemplo, a gente vai chamar o estado do gato, né? Como ele depende de uma superposição de estar morto ou de estar vivo, eu poderia colocar da seguinte forma, dando igualdade de probabilidade, situação dele estar vivo, mais possibilidade também dele estar morto, né? Sabendo que o módulo do quadrado de C, que é uma grandeza complexa, né? Uma situação complexa que já vimos, isso é equivalente a, isso é igual a 1 meio, né? Então existe essa possibilidade dele estar vivo, que equivale a 50%, né? Ou então, com a mesma ideia, o módulo do quadrado de C1 e C2, que foi colocado anteriormente, resulta nisso aqui, em 1 meio, né? E teríamos também 50% de possibilidade dele estar vivo, a chance disso. Bom, isso se dá o fato de que os sistemas quânticos também eles agem como onda, né? Agirem como onda. Pois a equação de Schrödinger, essa equação que a gente iniciou nossa discussão aqui, a equação de Schrödinger é uma equação de onda, né? Uma onda, ela pode, na verdade, uma onda pode ser formada pela superposição de outras ondas. Se pegarmos um exemplo parecido, seria colocar uma onda aí mais a continuidade de outra onda é igual a situação formada por outra onda aqui. Como a gente pode mostrar isso aqui, né, um experimento de Young, né, que foi experimento da fenda, teria uma passagem de luz por essa fenda aqui, a onda teria a sua direção, né, formando aqui, mostrado por esses segmentos aqui, essas quase que umas órbitas, né, e aí passando por essa outra fenda, ela continua, e aí vão ter esses pontos de interferência entre elas, né, formando vários pontinhos de anteparo, que eu teria o meu anteparo, e aqui as saídas 1 e 2, certo? E o que foi, na verdade, esse experimento de Young, né? Bom, antes de Young realizar esse experimento, né, por volta do século XVII, apesar de outros físicos já defenderem a teoria ondulatória da luz, o que foi que aconteceu? Afirmava-se que a luz era incidida por ondas, né? A teoria corpuscular de Newton, que descrevia a luz como uma partícula. Era muito bem aceita na comunidade científica, né? O pessoal aceitava tranquilamente. Só que em 1801, o físico inglês, né, Young, né, ele demonstrou de forma sólida resultados experimentais. Bom, essas situações que a gente está tentando demonstrar aqui por esse experimento que aparentemente é básico, mas Young de forma concreta conseguiu desenvolver, sólida, conseguiu demonstrar através do experimento, né? Que é um fenômeno de interferência luminosa, que tem por consequência a aceitação da teoria ondulatória. Embora hoje em dia a teoria aceita é a dualidade de onda-partícula, anunciada pelo físico de Broglie, né, baseado nas conclusões sobre as características dos fótons de Albert Einstein, né, a experiência realizada por Young são utilizados 3 anteparos, como eu coloquei aqui. Uma fenda,
né? Aqui eu mais duas fendas, né? Que é a ideia da fenda dupla. E aí o anteparo. O primeiro composto por um orifício, onde ocorre uma difração de luz incidida. Também o segundo com dois orifícios postos lado a lado, causando novas difrações, né? No último são projetadas as manchas causadas pela interferência. São aqueles pontinhos de luz formados, né, no final. O resultado das ondas. As ondas vão resultar, por exemplo, em vários pontinhos pelos cruzamentos da luz ao passar, formando pontos de difração. Nesse caso, ao substituir os orifícios por fendas muito estreitas, se a gente for estreitando essa ideia toda, o que acontece, na verdade, é o seguinte, né? Vão começar a formar franjas, facilitando a visualização das regiões bem mais iluminadas, com máximos, né, e mínimos. Daí a gente pode observar que o máximo de maior intensidade acontece no centro, né, maior intensidade, e existem regiões de menor intensidade da luz e outros de mínimos intercalando-se. Aí tem essas variações, demonstradas pelo experimento de Young. Bom, falando do ponto de vista da interferência, né, numa situação também não quântica, mas assim seria de maneira geral, né, tendo em vista que o princípio da superposição ele tem a interferência. Eu coloquei aqui uma ilustração de duas ondas, né, com os pulsos A e B, todos dois com um certo valor de amplitude, não necessariamente iguais, podem ser diferentes. Daí é o seguinte, né, tendo dois pulsos se propagando na mesma corda, por exemplo, só que em sentidos opostos, como o exemplo que eu estou colocando nas setinhas aqui, em um dado momento, esses pulsos irão se encontrar obrigatoriamente. Nesse cruzamento vai acontecer o que a gente chama de interferência. Certo? Daí é o seguinte, né? A interferência irá acontecer obedecendo justamente o princípio da superposição. Que diz o quê? Que em cada ponto de encontro, a amplitude resultante é a soma algébrica das amplitudes dos pontos que se cruzam, né? Por exemplo, amplitude seria essa medida aqui, essas duas medidas determinadas pela ideia do pulso, né? E ela pode se dividir em duas situações, né? A gente pode trabalhar ela do ponto de vista como o princípio da superposição. Ocorre dois tipos de interferência, né? Ela pode ser uma interferência construtiva, tá? E ela pode ser também uma interferência destrutiva. No caso da interferência construtiva, acontece quando os pulsos se encontram na mesma fase. Por exemplo, eu tenho duas cristas, né? Ou tenho dois vales. Aqui, como por exemplo, na construtiva, eu coloquei duas cristas, né? À medida que eles se encontrarem em um determinado ponto, ele vai causar uma amplitude grande, né? Um pico grande, na verdade, que seria a soma, no caso, das duas amplitudes, do ponto da crista A com o da crista B. Daí, depois que elas se encontram, elas continuam o seu percurso, independente de qualquer outra coisa. Então, uma vai passar pela outra. Quando chegar nesse ponto aqui, as amplitudes são somadas, né? E a partir depois que passa por esse ponto, elas continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Direto. A destrutiva acontece também o seguinte, né? Aí são fases opostas. Eu tenho, por exemplo, uma crista e tem um vale, pode ser o contrário, essa situação. Aqui eu coloquei uma situação onde a amplitude do pulso A ela seria um pouco maior do que a amplitude do pulso B. Então, o que vai acontecer? Quando elas se cruzarem, nesse caso, como a amplitude é um pouco maior, ela vai gerar ainda uma crista, né? Pois esse cruzamento de interferência ela é dada pela variação das amplitudes, né? Amplitude do pulso A e amplitude do pulso B. Eu poderia usar essa mesma relação aqui, se por acaso o vale ele fosse maior do que a crista, né? Se o vale fosse maior do que a crista, também eu poderia pensar dessa mesma forma.
Bom, depois que eles se cruzam, o que é que vai acontecer? Eles continuam o seu caminho independente de qualquer coisa. Assim, a superposição, como eu tinha dito, é também chamada de interferência. Em alguns casos, o fenômeno ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, né? Pode ser uma situação diferente, certo? Daí gera uma onda resultante, que é justamente essa soma algébrica causada por uma perturbação, que nesse caso eu usei como corda, né? Se a gente imaginar essas situações, vai acontecer justamente essa variação de amplitude no caso da crista e do vale, e essa soma das amplitudes em relação a duas cristas ou dois vales colocados. Então, a ideia de interferência, espero que tenha deixado claro para a situação colocada. Bom, gente, espero que tenha gostado, né? Espero que tenha atendido os objetivos, né? Falando sobre o princípio da superposição e um pouco da mecânica quântica. E é isso. Até a próxima.